Bom dia, gente, bom dia. Tenham um ótimo dia. Apesar das nossas notícias que a gente sempre traz para vocês, mas eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia. Com muita harmonia, com muita alegria e... vendo sempre o lado bom da vida, que a gente vive, né? Isso é o lado bom. Pessoal? Como é que eu vou começar, gente? Foi feito uma análise sobre um possível apagão e foi visto que podem partir 400 pessoas dentro de 96 horas. Primeiro município alemão simula um apagão. Gente. Nós temos que nos preparar para muitas coisas. E agora surgiu uma simulação no sentido o que faz ou pode fazer um apagão demorado com a população. E chegou-se a uma simulação horrível que pode levar até 400 pessoas dentro de 96 horas. Os municípios da Alemanha estão se preparando para as consequências concretas de um apagão de energia em todo o país. Um distrito no estado de Hessen, com 180 mil habitantes, foi então fazer a primeira simulação. Entre os 401 distritos alemães e convidou uma empresa especializada em Berlim para examinar e simular a ameaça de um apagão a fim de estar preparado para a eventualidade cada vez mais provável. De acordo com isso, 400 partidas poderiam ser esperadas dentro de 96 horas. Após 24 horas, os animais de estimação morreriam. Não, estimação não. Das fazendas morreriam. As estações de transformação falhariam e os tanques de água ficariam secos. Então, saques, incêndios e danos econômicos nas centenas de milhões seriam iminentes. Ao contrário, o ministro federal da Economia, Robert Habeck, dos Verdes, o Robertinho, o inspetor distrital de bombeiros, Christian Rossel, considera atualmente o perigo de um apagão muito mais provável do que uma escassez de gás, que também não teria consequências tão dramáticas, mesmo que as pessoas também estivessem se preparando para ele. No caso de um apagão generalizado, no entanto, nada mais funcionaria. Internet, telefone fixo e o sistema de aquecimento seriam os primeiros a falhar, seguidos pelas redes de telefonia móvel e rádio digital. Os postos de gasolinas ficariam sem gasolina. O dinheiro eletrônico e os sistemas de pagamento falhariam. Os alimentos não poderiam mais ser refrigerados. Quanto tempo que as clínicas, instalações de cuidados e empresas de abastecimento e descarte de água poderiam aguentar dependeria de seus respectivos equipamentos. E também quanto tempo a gente poderia aguentar depende muito da gente, do nosso estoque, da nossa preparação. Certo? Rosel deixou claro que o distrito não poderia garantir o fornecimento de energia elétrica. Ele aconselhou os cidadãos a estocarem alimentos e água potável. Sobre isso nós estamos falando há 3 a 4 anos aqui no nosso canal, gente. Ele disse que o distrito asseguraria que a administração e o controle de desastres funcionariam para que a ajuda de emergência pudesse ser coordenada. Para isso, disse ele, a segurança de recursos tem que garantir energia
para servidores e sistemas de comunicação por satélite para as equipes de crise. Lógico, né? E se você pensa, se nós vamos ter um apagão generalizado e nós ainda vamos poder receber ajuda, esquece, gente. Você vai estar sozinho. Você vai estar sozinho. Porque tanta gente para ajudar não tem, né? A infraestrutura para isso não existe. O gerador de emergência atual poderia funcionar continuamente por 16 horas. No entanto, como a polícia, os bombeiros e os trabalhadores de resgate também precisariam de vários 10 mil litros de água por dia, eles estão em negociação com fornecedores de 10 mil litros de combustível por dia, eles estão em negociação com fornecedores de óleo combustível. Estão se preparando, mas sabe o que faz isso, gente? Os preços disparando. Porque o medo de um apagão generalizado vem a aumentar drasticamente. E está na porta, né, gente? Está na porta. Então, cada vez mais, a procura no mercado aumenta drasticamente e os preços pulam de um auto para o outro. Lógico, né? Todos esses cenários mostram um país que, devido à política ideológica e décadas de negligência de infraestrutura, importante está à beira de um colapso completo em uma emergência. O perigo de um apagão de energia em todo o país tornou-se tão ameaçador que até mesmo Gerd Landsberg, chefe executivo da Associação Alemã de Cidades e Municípios, exortou a cidadãos a abastecer-se de água e alimentos durante 14 dias. Gente, porque se realmente acontece uma coisa, pode até chegar de um cenário que eles não vão conseguir tão rapidamente como a gente gostaria, né? Imagina, de refornecer energia. 14 dias, gente. Porque não diz se a gente tem um apagão, que a gente pode, se a gente pode recuperar a energia, que de repente a gente tem de novo numa boa. Não, pode cair novamente, gente. E por isso eles dizem já, 14 dias, gente. E o povo, gente, é o melhor de tudo. O povo é quieto, né? Eles compram aquecedores elétricos, né? 650 mil foram vendidos ali. Faz com que, se eles ligam todos esses aquecedores elétricos juntos, o consumo de energia explode e pode fazer com isso que um apagão seja mais possível. Mas não, o nosso governo ainda incentiva as pessoas e depois fica assim, meu Deus, eles compraram. E agora? Gente, se eles ligaram durante o Natal, dele. Que absurdo escantão que nós estamos vivendo nesse momento aqui. De acordo com Landsberg, as pessoas devem perceber que, no caso de um corte de energia, a água não fluirá. Não poderão reabastecer e não poderão carregar seus telefones celulares após 2 dias. Além disso, o desligamento planejado das 3 últimas usinas nucleares ameaça um déficit de carga. De modo que, em certas áreas, toda a demanda de eletricidade da Alemanha não pode mais ser atendida. Apagões planejados, né? Tudo isso indica que nós estamos à frente de apagões planejados. Nesse caso, grandes consumidores de eletricidade, como empresas industriais, teriam que ser desligados voluntariamente. Ou forçados a fazê-lo. Voluntariamente é uma boa, né? Porque nenhuma empresa vai desligar voluntariamente. Ele também teme ataques de hackers e uma sobrecarregada rede elétrica. Não menos importante devido aos 650 mil aquecedores com ventilador vendido esse ano. Se o fornecimento de gás falhar, Landsberg reclama que a Alemanha não está de forma alguma preparada para tal cenário. Embora o governo federal tenha reconhecido o perigo, ele está fazendo muito pouco. A população também dificilmente segue as recomendações do Escritório Federal de Proteção Civil e Assistência de Desastre.
Em julho, o ministro federal da Economia, Habeck, havia declarado: o fato é que, atualmente, temos um problema de gás. Não um problema de energia, de eletricidade. Na época, a declaração fazia parte de sua estratégia de propaganda para impedir a continuação do fornecimento das 3 usinas nucleares alemãs restantes. Desculpem o barulho, mas eles estão querendo terminar com o puxadinho antes do inverno chegar, né? Por isso eles estão trabalhando ali novamente. Ao fazer isso, Habeck tinha primeiramente incitado uma grande parte dos 650 cidadãos a comprar 650 mil cidadãos a comprar os aquecedores com ventilador, que agora se teme que acabe com a rede elétrica alemã. O dia de alerta nacional, no qual o funcionamento das medidas de controle de desastres será testado por um alarme de teste, ocorrerá até esse ano em 8 de dezembro. No passado eu também já falei sobre o dia de alarme na Alemanha, né? Lá se testa o nosso sistema de, no caso H, acontecer alguma coisa, né? Os sirenes são ligados durante não sei quantos minutos, que a equipe de resgate está fazendo um treino, etc, etc. 2 anos atrás aconteceu isso pela última vez e foi um fracasso, gente. Nós comentamos aqui no nosso canal, se vocês querem saber, procuram nos nossos vídeos, não vai ser tão fácil, mas 2 anos atrás, e ano passado, foi cortado, não aconteceu esse dia. Esse ano vai acontecer no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, sabe o quê? 8 de dezembro é provável que nós temos um meio metro de neve aqui. E lá, só no inverno mesmo, pouco antes de Natal, eles vão fazer esse dia, que deveria ter feito já em setembro, né? Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos, sobre o qual eu sempre informo vocês. Eu vivo aqui, eu sinto muita pena pela população, em parte muito burra, ao meu ver, e eu sinto pena que o nosso país vai de olhos abertos ao abismo. O Dia da Alerta Nacional, no qual o funcionamento das medidas de controle de desastre será testado por um alarme de teste, ocorrerá esse ano, dia 8 de dezembro. Embora, na verdade, esteja programado para a segunda quinta-feira de setembro de cada ano. Entretanto, a última tentativa, há 2 anos, em 10 de setembro de 2020, falhou miseravelmente porque nem mesmo os aplicativos de advertência funcionaram. O ministro federal do Interior havia descrito o alarme de teste como uma falha. Um porta-voz dos bombeiros de Munique havia explicado, na época, que não havia sirenes na cidade há anos porque elas haviam sido desmontadas após o fim da Guerra Fria. O mesmo se aplica a grandes partes de Berlim. Em 2021, eles haviam dispensado completamente o dia de alerta. Isso é a melhor Alemanha de todos os tempos, em todos os sentidos. Nós estamos em queda livre, gente. Im freien Fall. Das ist total traurig und tut mir sehr weh. Isso é muito triste e me dói muito, gente. Me dói muito. Vocês podem acreditar, se eu passo as notícias do meu querido, amado país e mostrando que é um país do primeiro mundo, G7, né? Economicamente estava em alta, mas agora, cada dia que passa, nós estamos em queda livre. Forte abraço, mão no coração, coração doído. Hoje, até no próximo vídeo.